Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente. Nós vamos começar a nossa semana de estudos e nós vamos debater o tema atendimento ao público, que é um dos temas com certeza mais importantes, do curso. Nós já falamos em outras aulas sobre vários aspectos do atendimento humanizado, falamos da postura do recepcionista. Aqui nós vamos falar de alguns outros assuntos também que podem auxiliar no trabalho do dia a dia. Eu dividi esse tema em 3 partes, que é a parte de comunicação do recepcionista, atendimento telefônico e como ter um atendimento de excelência, como brilhar no atendimento. Então vamos começar com a questão da comunicação do recepcionista. Bom, todos nós sabemos o que é comunicação, Então, a comunicação ela faz parte da nossa vida e com certeza a comunicação é uma das principais ferramentas que a gente tem para poder trabalhar. E quando a gente pensa no atendimento ao público e no trabalho do recepcionista, a comunicação é fundamental. Nós já abordamos também alguns aspectos relacionados à comunicação. Aqui eu quero falar mais do aspecto da comunicação interpessoal. Quando nós falamos na comunicação interpessoal, nós podemos dizer que nós temos 2 tipos de comunicação. A comunicação verbal, que é aquela que está ligada à transmissão oral ou por escrito de mensagens, seja através de letras, símbolos, até mesmo imagens, utilizando a conversa, utilizando um e-mail, vai ser uma comunicação escrita, e qualquer outro meio de comunicação. A comunicação não verbal é aquilo que nós comunicamos para além das palavras, que é a comunicação que vai englobar a questão das expressões faciais, da nossa linguagem corporal e também o nosso tom de voz, Então, muitos especialistas dizem que a comunicação não verbal ela é tão importante quanto a comunicação verbal para expressar uma mensagem. E isso é verdade, a gente vai até falar um pouquinho disso mais adiante. E aí eu queria falar um pouquinho sobre a arte da conversa, O que seria a arte da conversa? No dia a dia nós conversamos, obviamente, seja de uma forma oral, ou para as pessoas que não são oralizadas, usam outro meio de comunicação, como Libras, por exemplo, mas nós sempre nos comunicamos, A conversa é o instrumento que nós temos para a nossa comunicação, Então, a arte de conversar é a habilidade que nós podemos desenvolver para poder manter uma conversa atraente, uma comunicação atraente para a pessoa com quem nós estamos nos comunicando. É saber aproveitar os nossos conhecimentos para transmitir informações, temas agradáveis, A arte da conversa é também a gente utilizar dos nossos recursos discursivos, para a gente conseguir transmitir aquilo que eu quero, É tão importante quanto falar, é falar da forma correta e conseguir o resultado. E uma coisa importante, é a gente sempre ter em mente que a comunicação, a conversação, ela tem que ser adequada à pessoa com quem eu estou falando, Então, no dia a dia, na recepção, nós vamos ter que atender todos os tipos de pessoas, todas idades, por exemplo. Então, você vai atender desde a criança que está ali com os pais, o adolescente, o jovem, o adulto, o idoso, pessoas com nível de escolaridade mais alto, mais baixo, até pessoas estrangeiras, Então, a comunicação ela tem que ser adequada para esse público
né? Nada adianta a gente utilizar uma linguagem que a pessoa não entenda ou que a pessoa tem dificuldade de captar e de assimilar a mensagem que eu estou querendo passar para ela. Então, isso é um ponto super importante na comunicação. Quando eu estou conversando com alguém, eu tenho que pensar nisso, né? Será que a linguagem que eu estou utilizando, a pessoa é capaz de entender? Ela consegue compreender? Ela consegue assimilar? Então, isso é um ponto importante na conversação. Uma outra questão é a voz, né? Todos nós temos nossas características de voz, uns falam mais alto, outros falam mais baixo, isso é normal. Mas quando eu estou falando, atendendo o público, eu tenho que usar uma voz que seja audível, né? A pessoa ouça e compreensível, né? Então eu tenho que evitar alguns extremos, como por exemplo, falar alto demais, baixo demais, com voz estridente, né? Com voz monótona. O que é a voz monótona? É você falar sempre no mesmo ritmo, sabe? É como se você estivesse lendo alguma coisa, né? Na conversação pessoal não funciona assim. Na conversação pessoal eu tenho que dar nuances, né, de emoções, né, e expressões, né? Então não é como se eu estivesse lendo, né? Eu tenho que dar essas características. E também não falar depressa demais, né? Ficar atento quando começar a falar para se a pessoa está entendendo aquilo que você está falando, não uma mensagem em si, também, mas aqui eu estou dizendo especificamente da voz, do tom de voz. Se a pessoa, por exemplo, ela faz uma expressão de espanto, ou uma expressão que ela não está compreendendo, talvez seja que talvez você esteja falando rápido demais ou baixo demais. Então, esse é o momento de você corrigir, né, e ver se a pessoa entende mais o que você está dizendo. A fisionomia, né? A gente vai falar de linguagem corporal daqui a pouco, que ela é super importante no atendimento. Ninguém gosta de ser atendido por uma pessoa, uma carrancuda, né? Cara fechada, né? A pessoa que vai atender o público, ela tem que estar disposta. Isso é um trabalho pessoal que as pessoas têm que fazer mesmo, né? Ela tem que criar uma disposição interna para ser gentil, para sorrir, né? Para poder estar com a pessoa, que a pessoa vai estar te observando, então você ser receptivo, sorrir, demonstrar interesse, né? Passar uma fisionomia agradável para a pessoa, né? Todo mundo gosta de ser bem atendido, de uma pessoa sorrindo para ela, né? Nesse sentido. E tão importante quanto falar, saber falar, é saber escutar. Mas professor, todo mundo, né? Obviamente tem aquela pessoa que tem uma deficiência auditiva, ela vai ter mais dificuldade, né? Vai ter dificuldade ou não vai ouvir. Mas se você não tem nenhuma deficiência, todo mundo escuta, na verdade. Escutar é diferente de você compreender o que a pessoa está te dizendo, prestar atenção. Então, uma dica importante para o atendimento é ouvir, ou escutar a pessoa com atenção, né? Porque isso vai demonstrar que você está com interesse no que a pessoa está dizendo, vai te ajudar a compreender a necessidade, o que a pessoa está querendo falar para você, e também vai ajudar a criar uma sintonia, vai te ajudar a criar uma relação melhor com aquela pessoa com que você está atendendo. E sempre, né, assim, manter na conversação um estilo claro, preciso, ajustado, cortês, distinto, né? Ser discreto, né? Para a pessoa ter que confiar em você também, né? Natural, tá certo? Evitar fazer ruídos, né? Ficar tocando nas coisas, tocar no cabelo, fazer qualquer coisa. O que é ruído em comunicação? Ruído é qualquer coisa que possa atrapalhar, né? Então, por exemplo, você está falando com uma pessoa, ou a pessoa está mexendo no celular, ou a pessoa está mexendo em algum objeto, ou está, sei lá, fazendo alguma coisa
que está atrapalhando. Então isso é chamado de ruído de comunicação. Então tem que evitar ao máximo esses ruídos para que a coisa funcione adequadamente. E requisitos indispensáveis para uma boa conversação. Então, quais são alguns critérios de uma boa conversação? Primeiro, perspicácia, né? Pensar antes de falar, né? Não falar demais, ser perspicaz, né? Não, né? Pensar antes de falar, saber o que vai falar. Então isso é importante. Prudente, né? Tomar cuidado, ser prudente, não ficar contando coisas da vida pessoal ali para o cliente, para a pessoa que você está atendendo. Né? Toma muito cuidado com isso, né? A prudência, então, lidar com as pessoas. E aí você também vai ter a questão da linguagem corporal. Na linguagem corporal, você vai ter a questão que o corpo, né, a gente tem aquele famoso expressão que é o título de um livro, que é o corpo fala, né? E de fato fala, né? De fato ele grita, na verdade, né? Ele mais do que fala. Nossa linguagem corporal, ou também como a gente chama de comunicação não verbal, ela transmite mensagens para as pessoas. Então, para você facilitar o atendimento, você tem que evitar algumas coisas e tentar fazer outras coisas. Então, por exemplo, aqui eu coloquei alguns exemplos, né, de coisas que a gente tem que evitar fazer na linguagem corporal, que pode passar uma mensagem ruim para a pessoa que você está atendendo, e nessa mensagem vai criar ali um bloqueio, vai criar uma restrição, vai criar uma dificuldade que pode atrapalhar o bom andamento do atendimento. Então, por exemplo, né, vamos pegar essa primeira pessoa aqui, né? Qual imagem que a pessoa passa? Né? Que imagem que ela está passando para você? Né? Cara meio fechada, né? Braços cruzados, tá certo? Será que ela está sendo receptiva para conversar? Provavelmente não, né? Não é isso que eu estou pensando e eu imagino que não é isso também que vocês estejam pensando. Por quê? Porque ela está fechada, né? Como a gente diz em linguagem corporal, braços cruzados, rosto, semblante fechado, né? Outro exemplo, então é uma coisa que a gente tem que evitar. Outro exemplo, aqui, né? Uma postura intimidadora, uma postura agressiva, né? Então, obviamente tem que evitar ao máximo isso, que também é ruim. Aqui, por exemplo, né? A pessoa B está invadindo o espaço da pessoa A. Olha que interessante. Ele pode estar fazendo isso com a melhor das intenções, mas aqui ele está invadindo o espaço, né, pessoal dessa outra pessoa. Pode ver que a outra pessoa está meio acuada, está um pouco assustada com o que ele está falando. Aqui, por exemplo, nós temos também um outro exemplo disso, uma pessoa totalmente fechada, uma expressão corporal, né? Braços cruzados com as mãos embaixo, né, do braço, né? Pernas cruzadas, um rosto com um pouco de aparentando um pouco de medo, né? Por exemplo, espanto. Então isso também pode criar uma barreira. E aqui, por exemplo, nós vamos ter, né, duas pessoas, né, que não estão olhando uma para a outra, uma do lado da outra. Então toda vez que eu for conversar com alguém, eu tenho que olhar para essa pessoa, olhar nos olhos dela, né, olhar diretamente para ela, tá certo? Então isso seriam coisas que, por exemplo, devo evitar. Coisas que eu devo fazer. Aqui tem alguns exemplos também, olha. Se vocês observarem aqui, se vocês quiserem até dar um break aí no vídeo, né, para vocês olharem com calma, tá? Mas seria mais ou menos o seguinte, ó. Aqui uma pessoa com uma postura corporal aberta, que a gente chama, né? Sorrindo, né? Movimentos amplos, né? Palma da mão exposta, né? Mostrando que ela confia, né, na outra pessoa, né? Aqui um aperto de mão adequado, né? Não um aperto de mão nem muito forte nem muito fraco, um aperto de mão igualitário, né? Que a gente costuma dizer, né? Uma pessoa sorrindo, olhando nos olhos. Aqui as pessoas também conversando desta forma, né? Então, no atendimento, tentar passar realmente isso, sempre sorrir, ser simpático, uma postura corporal mais relaxada,
uma postura corporal mais aberta, como a gente costuma dizer. Ok, pessoal? Nós vamos ficando por aqui. Até a próxima.